quinta-feira. Está entrando no ar o programa Fala Paraná. Fala Paraná. A apresentação: Érica Vandenbruck e Eliane Muinick. Todas as quintas-feiras, das 16 às 18 horas, não percam o programa Fala Paraná. Programa com muita informação e entretenimento. Apresentação: Érica Vandenbruck e Eliane Muinick, aqui na Rádio Paraná Oficial. É isso aí, gente linda do nosso coração. Já estamos ao vivo novamente aqui na Rádio Paraná Oficial. Gente, vou falar, a gente tá chique demais, sério. Chique no último. Eu vou virar aqui pra vocês darem uma olhadinha, porque hoje a gente vai falar também sobre Libras, até porque 24 de abril é o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, E gente! é hoje, minha gente, que privilégio poder falar sobre isso na data. Não, maravilhoso, né, Érica? Tanto é que cerca de 10 milhões de brasileiros têm alguma deficiência auditiva. Então é super importante a gente falar sobre isso. É uma questão de inclusão social. E olha só, no programa de hoje, não é só falando aí na linguagem falada mesmo, mas olha só o que a gente tem. Eu vou virar aqui para vocês darem uma olhadinha. Quem está ao vivo com a gente aqui pelo portal, também pelo YouTube da Rádio Paraná Oficial, sabe que nós estamos também com intérpretes de Libras. Meninos, sejam muito bem-vindos! Obrigado. Imagina, então, Carlos Eduardo da Silva Antunes, que é tradutor e intérprete de Libras, isso, e o Luiz Gustavo Paulino de Almeida também, que é tradutor e intérprete de Libras. Meninos, sejam muito bem-vindos! Obrigado. Vocês estão vindo pela Secretaria de Estado da Educação Isso do mesmo. Paraná? Que legal! Sejam bem-vindos. E já falando em Secretaria do Estado do Paraná, a gente fala de educação. Qual que é a importância da Libras para a educação, dessa questão inclusiva? A gente fala tanto de educação inclusiva hoje, né, Luiz? Que eu acho que é importante a gente já começar falando sobre isso. Isso, nas escolas do Estado, né? Sim, Vocês demais. têm esse tipo de aula? Existem professores que fazem essa interpretação? Perfeito. Então, primeiramente, né, quero agradecer pelo convite, Eliane e Érica, né, e toda a Isso. equipe aqui da Rádio Paraná Oficial. Agradecemos pelo convite e também você que está assistindo, nos acompanhando online, né, trago os cumprimentos da secretaria, do professor, nosso secretário, o professor Rony Miranda, nosso diretor de educação também, o professor Ander Fábio, e na nossa chefia, no nosso departamento de educação inclusiva, a professora Maíra, nossa chefe do departamento, também a nossa professora Cláudia, que é a nossa coordenadora lá do DEIM também, e a nossa representante da área da surdeza, a nossa professora Sueli, que está à Que frente bacana, ali que no legal honrá-las. Eu trabalho. quero honrar também aqui as nossas colegas que são jornalistas, nós já trabalhamos com elas, que é a Sim, Daniela sim. Fogaça, Maravilhosa. que é a coordenadora lá da comunicação da Secretaria, né, de Estado da Educação, e a Thaís Pomin, que foi nossa chefe lá na TV, no Canal 21, maravilhosa, nossa, competente, queridona. Não, e o E que foi ela ela tem que ajudado a ajudou, gente, nos né, ajudou aqui, Érica? pra gente poder ter vocês aqui, que olha, legal. com tradutor, Brasil. Não é pouca coisa não, É, tá? maravilhosa. Obrigada, meninas. E tanto é, né, Érica, que a gente sempre conta com a ajuda, porque a gente sabe que comunicação é tudo, a amizade é tudo, então a gente verdade. sempre tá contando com ajuda. E é essa ajuda que a gente quer falar agora. Vamos que vamos ao que interessa, né, Perfeito. Érica? O resto não tem pressa. Perfeito. Então Vamos lá, meninos. Então fala pra gente um pouquinho dessa importância da inclusão, né? Principalmente nas escolas, tanto é que vocês já vêm lá da SEAD. Perfeito. Então, esse trabalho de inclusão é feito, né, é importante hoje lembrar que hoje é o Dia Nacional da Lei, da promulgação da lei. A gente completa 23 anos desde que essa lei foi, né, promulgada. E Sim. de lá, então, né, tem tido muitos avanços, né, na educação de surdos a nível nacional, e o Estado não é diferente. Ele segue algumas diretrizes que vêm do MEC que para dar inclusão, para ofertar essa inclusão aos estudantes surdos, aos estudantes com deficiência auditiva. E hoje o Estado ele trabalha numa perspectiva, né, de inclusiva, né? Então a gente oferta sim esse atendimento acessível para esses estudantes do Estado, da rede educacional do Estado do Paraná. Que bacana. A gente tem esse trabalho que nem o meu colega, o Cadu, está fazendo aqui, né?
que é trabalho de tradução, mas não se limita a isso, né? O atendimento ao estudante, assim como diz a lei, que é a Lei 10.436, ela dá direito ao cidadão, né? Desde os anos iniciais até o ensino superior, essa formação, essa acessibilidade, né? Que é na língua deles. Então, a Libras, ela foi reconhecida enquanto uma língua, que até então era tido apenas como uma linguagem, né? Uma forma mais restrita de comunicação, mas a gente entende, né, que, assim, apesar de ser incipiente nos estudos, né, porque teve esse atraso, né, de reconhecimento da Libras enquanto língua, mas a gente vê que essa língua, né, que é uma língua de sinais aqui, reconhecida oficialmente aqui no país, ela oferta condições de comunicação, acessibilidade, né, linguística, e isso dá o direito à cidadania ao nosso estudante surdo, né? Então, a gente consegue ter esse atendimento aqui no estado com tradutores e intérpretes de Libras. A gente tem em torno de mais de 470 intérpretes em todo o estado fazendo esse atendimento. A gente, né, atende, né, temos em torno de 1.600 estudantes matriculados, tanto estudantes surdos como deficientes auditivos, não que obrigatoriamente tenham atendimento com intérprete, mas ele tem direito ao atendimento da sala de recursos, no atendimento educacional especializado, né? Então, ele tem esse atendimento na sala de recursos com profissionais bilíngues. Então, temos um professor que vai ensinar numa proposta bilíngue que está contida na lei também, que é a ideia de que a primeira língua do sujeito surdo, do estudante surdo, seja Libras, que é a língua materna, né, que ele vai aprender, porque é uma língua que a gente, né, já vai decorrer ali, a gente vai ver que é uma língua que tem outra estrutura, né, uma outra forma de se entender, né, o mundo, o universo, as coisas. E a gente tem também a proposta da segunda língua, que é a língua portuguesa escrita para eles. Então, essa é a proposta bilíngue aqui no país, né? E a gente segue as diretrizes aqui no estado do Paraná também. É isso que eu ia perguntar. Às vezes as pessoas têm dúvidas, né, Aloysio, de como que é feita a comunicação. Porque a gente sabe da interpretação, do intérprete, né, que vocês fazem esse trabalho super muito bem feito, assim, com as escolas, isso é muito importante. Mas tem a questão da escrita também, e tem a questão destas crianças incluídas com os outros alunos da rede. E qual que é a importância para essas crianças que não têm essas deficiências estarem com crianças com deficiências auditivas dentro da sala de aula? Essa convivência. Isso é muito importante. Eu trago um exemplo que, assim, eu comecei a trabalhar nessa área em 2014. Até então eu tinha feito curso, tinha me interessado em aprender Libras e comecei a trabalhar na rede em 2014. Já tive uma experiência que vai muito ao que você acabou de falar, nessa importância de ter os estudantes, né, vamos por exemplo, ouvintes, né, junto com os estudantes surdos, porque é em convívio de sociedade. A escola ali é um preparo para isso, né? E na época então, eu atendia um estudante e os professores, toda a equipe pedagógica, né? Isso que é importante também frisar, que o estudante surdo não é somente de um tradutor-intérprete, né, que muitas pessoas pensam, o estudante é dele, do tradutor-intérprete ou é daquela professora. É de todo mundo, assim como o estudante, né, matriculado está para todos da escola ali, né, ele é o estudante da escola. Então, o estudante surdo também é da escola. Então, fizeram todo um trabalho assim de inclusão mesmo, né? Eu lembro que os professores se esforçavam para tentar incluir esse estudante que tinha uma defasagem na educação. Eu lembro, na minha época era assim. É? Que legal. Então, todo um trabalho de esforço mesmo, de toda a comunidade escolar. E era os agentes educacionais, tanto quem cuidava da cantina, da limpeza, tinha assim, o aprendizado de algum sinal para poder incluir esse estudante. Que Porque legal. às vezes a inclusão, a ideia não é somente colocar, tá incluso, coloca o intérprete e isso é inclusão. Não, a ideia principal é que ele de fato se sinta parte da escola, que ele participe de todas as atividades. E que os alunos aprendam também a língua deles, para que possam se comunicar com os coleguinhas. Exatamente. Com certeza. Exatamente. A ideia de língua vem muito com isso, né? Quando você quer conhecer o outro, é como se a gente fosse, por exemplo, vamos viajar para o Japão, né? Ou para outro país que não fala língua portuguesa. Se a gente encontra alguém que fala a nossa língua, a gente não vai ficar muito
olha, me encontrei aqui, agora eu não tô perdido. É, A Sim, ideia isso é mesmo. É isso essa. mesmo. Essa é a ideia de inclusão mesmo, né? É, e a gente só entende, né, Hum. Luiz e Érica, quando a gente está no meio. Exatamente. Porque assim, poxa vida, gente, eu fico pensando assim, como é difícil para essas pessoas, né? E eu me cobro também sobre isso, Érica, porque a gente não tem, assim, né, essa facilidade, não facilidade, mas assim, de ir atrás, de buscar, né, aprender, porque, gente, são 10 milhões de pessoas, é porque muita você gente. não tem esse convívio Na na sua família, família, nos seus amigos. isso. Porque se você tivesse, você É iria muito buscar. importante. Eu tive colegas Ah, e que amigos que eram surdos, então eu fui buscar para poder me comunicar com eles. Uhum, que Quando legal. não faz parte ali, né, do nosso dia a dia, dificilmente a gente vai se interessar. Mas quando a gente tem alguém no nosso convívio, a gente busca. Eu lembro, eu tinha um amigo argentino, e surdo e mudo. Daí eu fui aprendendo para me comunicar com ele. E foi muito legal, assim, a nossa troca. Porque além dele falar espanhol, né? Nossa. A língua dele era diferente, mas a linguagem, o que nos aproximava é que a linguagem de sinais, ela é universal, não é? Não é. Essa Não é era uma universal. pergunta. Ah, eu achei que Não é fosse. universal. Porque Porque são ele várias- entendia, a gente se entendia bem. Talvez por o Isso. português ser parecido com o São várias espanhol, né? siglas também Exatamente. usadas, né, Luiz? Existem algumas similaridades entre as línguas naturais. Ah, né? então Mas deve ser não que- isso. nas línguas de sinais não é diferente. Mas as línguas de sinais, elas não são universais. Esse Olha, um é conceito que a gente- diferente. Isso é né? importante Exato. explicar. Sim. Por quê? Porque nós temos uma concepção enquanto ouvintes, né? Vamos supor assim, a gente tem a nossa vivência enquanto ouvintes, certo? E assim, como a gente vê que os sinais eles são gesticulados com as mãos, eles estão reproduzidos com as mãos, talvez a gente tenha a ideia de que seja uma mímica, uma Isso. pantomima, né? Apenas gestos, né? Sim. Mas isso daí é um tipo de linguagem. Já a Libras, enquanto um tipo de língua de É sinais... uma língua, é uma gente. língua, é uma língua. Isso é o Gente, que diferencial. sensacional. A ideia de língua é que elas existem códigos convencionados. Tá. Então, se a gente for pedir para muitas pessoas fazerem um tipo de cena, por exemplo, faça uma mímica de tal cena. Cada um vai fazer de forma diferente. E talvez vai demorar tempos diferenciados para fazer também. Assim como a língua falada. Exatamente. Mas os sinais não. Assim como né, Sim. as palavras elas são Sim. convencionadas. Né? São ao longo do tempo, elas, por tanto falar, a língua ela aparece, ela se cria ali na necessidade de comunicação. A língua de sinais também é dessa forma. Então, ela não é uma linguagem, então isso é importante frisar. Né? A gente tem a lei que respalda isso, né? Então reconhece a Libras enquanto língua, certo? E assim a Libras ela não é universal, assim como o seu colega, né? Aham. Então provavelmente ele estava Ele foi me ensinando, acho que de acordo Acho que você com a tava língua falando dele. em espanhol É. Eu acho que sim, ele me ensinou a dele. Aham, Provavelmente provavelmente, foi- porque foi a primeira Verdade. pessoa que eu tive contato, né? E ele foi me Exato. ensinando. Exato. E a língua, ela envolve muita cultura, né? Então, a Aham. gente vai encontrar muitos sinais diferentes. A não ser, claro, tem alguns sinais similares, como são sinais que são mais icônicos, né? Sinais que representam muito uma ideia, uma imagem que é visível numa figura, por exemplo, né? Mas eles são muito diferentes de língua para língua. De como a língua de sinais, a Libras no caso, que a gente está falando Libras, a língua de sinais argentina, né? Uhum. Elas são línguas que, além de ser uma... Por exemplo, se for aprender uma segunda língua, um ouvinte que vai aprender a Libras, ele vai ter que aprender em uma outra modalidade. Que as línguas orais, ela tem a modalidade oral auditiva. Sim, Né? Então, a gente usa o canal auditivo, a oralização, para poder estar reproduzindo, certo? sim. Sim. E já a língua de sinais, ela tem outra modalidade, que é uma modalidade visual espacial, que não estamos acostumados. Como que seria? Assim, perdão. Imagina. Imagina. Quer falar um pouquinho também? Esse clima de Curitiba, né? Que Ah. aí já começa. Normal. Pegar, né? É verdade. Quer complementar alguma coisa? Não. Assim, essa modalidade, ela envolve o espaço. E como é visual, então as expressões faciais e os sinais que são compostos pelas mãos,
elas fazem parte dessa reprodução da língua. Então, como o ouvinte, por exemplo, vai aprender a Libras, é um esforço um pouco a mais do que se fosse aprender o inglês ou outra língua oralizada, por exemplo. Nossa, que interessante. Olha Certo? só. Então tem um grau de dificuldade a mais, porque certas articulações que não estamos acostumados a falar, né, vão ter que ser, né, praticadas ali. Então são sinais, são palavras, né, que na verdade são sinais reproduzidos no espaço, e o canal é visual. Os surdos, ele tem esse universo, essa visualidade, certo? Então é nesse canal que eles vão entender o mundo, vão conversar sobre coisas abstratas, sobre coisas do dia a dia, enfim, de tudo, né? É possível se comunicar em tudo. Ô, Luiz, mas e quem, por exemplo, assim, eu não sei nada, né, de Libras, assim, e, por exemplo, eu quero me comunicar com alguém, como que seria, assim, os primeiros passos, por exemplo, ou o que você diria pra que quem, né, está nos ouvindo agora, porque, poxa, né, eu fico pensando assim, vai que você encontra uma pessoa no mercado, no ônibus, né, no teu local de trabalho mesmo, e daí, O básico sabe, do o básico, assim, né? o que Igual quando a gente fazer? aprende o básico do inglês. Isso mesmo, verbo to be, né, que nunca mais sai da cabeça da Good gente. morning, good afternoon, A thank you. ideia... Muito bom, Érica, Eliane. Bom, então já digo pra você, se você quer ter esse primeiro contato, primeira coisa que é não ter medo. Tente se comunicar. Você pode utilizar de várias formas, com caneta em papel, o celular, utilizar o celular hoje para escrever sim. alguma coisa. Muitas das vezes eles vão entender. E aí você consegue ter o primeiro contato a isso perdendo o medo. E aí você vai entrando no mundo deles, eles vão passando alguns sinais para vocês. E a ideia do primeiro contato é isso, é você quebrar essa barreira do medo, né? Você precisa ter esse contato com as pessoas, com a comunidade surda. Ao passo que se cada vez mais vocês vão naturalmente sabendo como que é essa língua, como que é a forma que eles se comunicam, e naturalmente vocês vão estar aprendendo sinais. Eles vão ensinando pra gente, né? Sim, Muito legal. sim. Não, e outra que não é assim em palavras, né? Igual a gente fala palavras, letras. Assim são sinais. Então, um sinal quer dizer uma frase, por exemplo, né, Luiz? Exatamente. E muito bom, Eliane, que você falou. As línguas de sinais, por exemplo, não é somente as letras. Muitas das vezes as pessoas entendem que são o alfabeto manual. E eu aprendi o alfabeto manual, agora aprendi a Libras. Não. É uma ideia que é um pouco equivocada, né? Não é que, de Que a gente fato, aprendeu com a Xuxa, Brasil. Diabo! Verdade. Ela que... Lembrava Xuxa, disso. você... Há muito tempo ensinando tudo errado pra gente. Porque quando eu era criança, né, eu assistia a Xuxa. Então eu aprendi a Xuxa. Hoje em dia já nem é mais, assim, só pra descontrair um pouco. Sim, mas foi benéfico, né? Mas, e, assim, você fala sobre o alfabeto, né? Que não é o alfabeto em si. Mas e as classes gramaticais? Como que funciona tudo isso? Porque é um eu pergunto isso porque é uma coisa tão bacana da gente saber, né? E, por exemplo, assim, como é que você fala alguma coisa do passado? Como é que você fala coisa do presente? Como é que você fala coisa do futuro? Porque tudo é uma linguagem, né, Luiz? Exatamente. Então, ó, a gente dá a ideia, hoje é o dia da Libras, da lei, e ela é muito nova, né? Então, a gente tem ainda está em fase de muitos estudos. Se essa lei fosse Mais lançada, antiga, né? anteriormente, né, a gente teve um período muito difícil ali de proibição do ensino das línguas de sinais ao redor do mundo, né, ali em 1880, ali, né, teve o Congresso de Milão. Mas após isso, 100 anos ali dessa repressão, proibição, no final do século passado a gente conseguiu ter esse esforço coletivo, né, e o reconhecimento. Lá em 1960, com um pesquisador chamado Stoke. Já vou chegar lá, Eliane, só para contextualizar. Não, por favor, fica à vontade. Eu tô fazer essa assim... introdução pra gente Ai, entender. gente, é muito bom, né? A gente fica sabendo das Então, coisas, a é gente muito tem bom. esse estudo pioneiro, que é uma primeira ideia de gramática de uma língua de sinais, que é a língua de sinais americana. Então, William Stoke vai lançar em 1960, nessa época, o primeiro livro que vai reconhecer a língua de sinais americana como uma língua. Ele consegue trazer todos os aspectos, né, fonológicos, morfológicos, semânticos de uma língua. 1960. 1960. Tá. A partir daí a gente tem esse boom, né, de estudos ao redor do mundo, de língua de sinais, pesquisas atrás de pesquisas.
Então a gente vê, né, que a lei ela é bem recente aqui no país. Muito né? recente. Quando eu fui pesquisar, eu até levei um susto. Eu falei, nossa, mas é tão recente É assim. 2002, Exatamente. 2002. Mas é o que assegura, né, esse status linguístico da Libras. Então a Libras ela possui, né, a datilologia, que é chamada essa soletração do alfabeto manual, serve muito para questões pontuais. Mas ela não é a língua em si, ela é um recurso para, por exemplo, por ser incipiente ainda nos estudos da língua, muitos vocabulários ainda têm falta. A gente não tem vocabulário para tudo hoje, porque a língua é viva, vários termos são criados ao longo das eras, Sim. então a língua ela vai se criando, né, pela necessidade comunicativa, como já foi falado. Mas, por exemplo, a soletração manual, ela serve para questões específicas como não tem um sinal para certo termo. Vamos colocar uma área da biologia ou da medicina. Uhum. Mas eu tenho a datilologia, eu consigo fazer alguma palavra, né? E aí eu uso a datilologia, uso a soletração e consigo explicar o conceito desse termo. Então é possível falar tudo. Que Até legal. coisas abstratas da Libras, em Libras, né? Em Libras. Tudo é possível se comunicar. Por isso que ela não se restringe à mímica. Como que você vai falar de coisas abstratas através de mímica? Gente do gestos? céu, pelo amor de Deus. Eu sou horrível para mímica. Então, se fosse mímica Brasil, não ia dar certo. Exatamente. Ai, Então, por Luiz. exemplo, que eu vou pedir pro Que meu legal. colega fazer o nome dele. Tá. Né? Tá. Então, para nomes, né? Tá. Vou falar o nome dele lá. Aham. Chama ele de Cadu, né? Fez ali Carlos. C-A-D-U. Tá. E ele tem um nome. Qual que é o seu nome em Libras, Cadu? Olha A comunidade só. surda conhece Cadu assim. Que legal, gente. Então não precisa fazer o tempo todo Cadu. Né? Sim, com Cadu, letras. Cadu. Exatamente. Igual a gente fez no começo do programa, que a Eliane fez, a gente não O sabia. E ela falou, eu sei, daí ela escreveu ele. Daí eu pensei Conseguiu assim, fazer. sabe fazer Exatamente. mas aí fica muito mais fácil, né? Nossa, sim. Exatamente. Isso são convenções, né? Então a comunidade surda, né, ela reconhece para nomes pessoais, por exemplo. Nossa, mas- até para nomes pessoais, que Isso, bacana. aham. Então é criado. Então tudo tem algum sinal, né? Tudo aqui nessa sala tem algum sinal, né? Mesa, copo, televisão, né? Celular. A gente tem sinais para tudo, mas tem termos que a gente não vai ter. E aí existem pesquisas para convencionar sinais, para poder lançar esses sinais e, se for aprovados, né, eles são utilizados. A comunidade surda tem um papel muito relevante nesse processo. Imagina. Então, quando eu falo de comunidade surda, não somente o povo surdo faz parte, mas pesquisadores, tanto ouvintes quanto surdos, né, intérpretes de Libras, professores, tudo isso faz parte da comunidade surda. Então, é uma pesquisa, né, eles fazem pesquisa para poder fazer um levantamento e, assim, realizar vocabulários. A gente tem vários laboratórios, né, isso em universidades, em centros e instituições que estão fazendo isso, né, e estão lançando ao passo que a gente está conversando aqui, vários sinais são convencionados, né, não para. Isso é muito dinâmico, isso é muito bom. Sim, porque atualiza o tempo Exato. todo, né? Isso dá uma característica muito forte que é a língua. A língua que está o tempo todo viva, né? Ela não é uma coisa criada artificialmente, né? Ela é um organismo ali muito forte. Muito Como a nossa língua também. Exatamente. exato. Exatamente. Exato. Né? E Luiz, mas todos, essa língua brasileira de sinais, ela é reconhecida por todos os surdos? Como que é, assim? Todo mundo fala o mesmo jeito? Legal, Como que é? Legal, muito boa pergunta. A gente tem, enquanto o povo surdo, né, ou as pessoas surdas ou deficientes auditivas, várias identidades. Existe até uma pesquisa que vai explicar sobre isso, né? Mas existem várias identidades. Agora vamos falar de Libras. Tá. Em todo o território nacional. Assim, a gente entende que se a gente for para o Nordeste, para o Centro-Oeste ali, ou para o Sul, a gente vai ter variações regionais, certo? Então a gente vai encontrar, às vezes, um dialeto, uma forma de falar diferente. É verdade, porque assim, ó, tem várias regiões do Brasil. Não falamos Cada igual. Aqui em fala Curitiba, de um a gente jeito. tem um dialeto, fala Dialeto. sério. Curitiba, Campo Largo, eu sou de Campo Largo, já Campo falo Largo. diferente. Quem é do Exato. Nordeste, quem é do Sul. Então, assim, Sim. já tem muita diferença. Gaúchos, né? Sim, Isso, então no Carioca. Libras isso acontece também, Acontece, Luiz? Que acontece. legal. A gente tem variações Que dos bacana, sinais. que A gente tem variações interessante. regionais também. E formas de sinalizar diferentes, que não vai
assim, implicar num mal entendimento, mas a gente tem essa riqueza de variedades, e que envolve muita cultura, né? E a região que o sujeito está ali. Então, a gente tem essa riqueza de variação na Libras, e a gente também tem variação até mesmo no povo surdo. Tem aqueles que vão ter um pouco mais de fluência, um pouco mais de domínio e destreza dessa língua, ao passo que também outros vão ter menos fluência. Mesma Assim coisa como acontece com a Como gente acontece aqui. com a gente. Né? Isso. Vai ter aqueles que vão reproduzir os sinais de uma forma articulada mais entendível e tem outros que vão articular menos entendível. Assim, ou com Exatamente. alguns sinais com configurações um pouco, né, diferentes, né, mas que a comunicação é possível, né? Mas é bem isso que você falou. Existe essa riqueza de variedades, assim, né? Gente, Na eu tô língua. amando. Meu Que Deus, eu aula também. maravilhosa. Tá vendo, Legal. minha gente? Fala Paraná é cultura, Brasil é cultura. Vamos ver aqui, Eliane, como é que tá aí o público, o que o pessoal Deixa tá falando. eu mandar um abraço aqui pro Léo. Oi, Léo, lá da Mundial, que Ô, trabalhava com a Léo, gente. Que saudade legal, de você, amigo, saudade. bem-vindo. A Célia, maravilhosa, obrigada por sempre estar aí acompanhando o programa, estar acompanhando a gente aí que traz tantos assuntos toda quinta-feira. O Lucas dos Santos, a psicóloga Angélica dos Santos também, Eros, a Amy, isso, da terapia integrativa, o Juliano, o meu tio. Oi, tio Johnny, tudo bem? Aí, Olha tio. só. Família tudo, hein, gente? A família sempre tá ali, ó, Olha apoiando. que linda, Fran! Tudo bem, Fran Cândido, a maravilhosa fotógrafa. Precisamos fazer umas fotos, hein? Vamos sim, contratar a Fran. por favor. Bia, linda, a nossa amiga Mileninha, Milena Beducci, tudo bem? Oi! Lucas Pomin, olha, a gente falou da sua mãe aí, hein, Lucas? Luquinha, a gente falou da sua mãe, a gente agradeceu aqui a sua mãe Sim. pelos nossos entrevistados maravilhosos. Manda um beijão pra ela. Manda um beijo. Gabi, linda da tia, maravilhosa. Tá gravidíssima. A tia tá super feliz por boa você, hora. gatinha. É isso aí, gente. Então, nós estamos conversando hoje aí com o Luiz e também com o Cadu, lá da CED, da Secretaria do Estado, né? Do Paraná, ali da parte da educação, falando sobre Libras, o quanto é importante essa inclusão. A gente tá aprendendo demais. Lembrando que tudo isso aqui fica no YouTube também da Rádio Paraná Oficial. Então, vocês podem acompanhar. Eu vou tentar colocar depois também essa postagem aqui no meu Instagram pra Isso vocês. aí, gente. Vai lá, não conseguiu assistir Isso. completa a Por entrevista? favor. Vai lá no canal da Rádio Paraná Oficial, no YouTube. Aí lá você vai poder, no momento assim que você está bem tranquilo, que você quer aprender, que você quer estudar. Aí você vai lá, acessa o conteúdo e anota tudo. Isso Anota mesmo. tudo, porque esse conteúdo aqui é de qualidade, Brasil. Isso. E olha, como a gente tá falando de Libras, a gente acha que às vezes é uma coisa super difícil de aprender. Mas quanto tempo leva, em média, Luiz, pra gente aprender a Libras mesmo? É muito difícil mesmo, não é? Como é que é? Não. Assim, a ideia de ensino de línguas. Então, você quer aprender uma língua? Uns 2 aninhos, no mínimo, Se né? você quiser pegar ali uma fluência, né? Mas eu acredito que em um ano ali você consegue se Ai, que comunicar. Nossa, até que é comunicar bem, rápido. né? Entre 6 a 1 ano, porque varia muito de pessoa para pessoa. Você é, né, uma pessoa que vai se esforçar bastante, você vai ter um tempo mais reduzido ali, né? Mas em um ano você consegue se comunicar bem, você consegue conversar em Libras, né? Daí, após isso, né, você quer adquirir uma fluência, que já é um outro nível, ou quer trabalhar na área, né? Aí exige um pouco mais de esforço, daí vai um pouco mais de ano aí. Ô, Luiz, você falou sobre trabalhar na área. Tem assim, muita... Precisa ainda de mais gente na Libras para tradutor, também para as escolas, Sim. para trabalhar. A gente vê as emissoras, né, e a gente que trabalha com televisão também, a gente sabe da importância. Fala pra gente, assim, um pouquinho sobre isso, porque tem gente que às vezes, eu queria ser um intérprete, né? Eu queria trabalhar com isso. Como que faz? Como é que Assim, são esses é cursos, isso? né? Perfeito. Então não tem como falar de curso se não falar da nossa, né, da onde trabalhamos, na Sim. secretaria. E aí sim eu quero mencionar nossos colegas de todos os centros de Claro. apoio ao surdo, né, e aos profissionais da educação de surdos, que são os CAS. Né? Então eu quero mandar um abraço a todos os integrantes dos CAS aqui do Paraná. Somos em 7, né? A gente tem... os CAS, eles são instituições que são pedagogicamente e administrativamente, né,
ligadas à secretaria, né? Então, trabalhamos, no caso, eu e o Cadu, né, no caso de Curitiba, e a gente tem outros casos dispostos em todo o Paraná, que fazem esse tipo de atendimento, preparando profissionais para o Estado, Tá. para a educação. Então, a gente oferta cursos de Libras, né, sejam eles presenciais ou remotos. A gente oferta também cursos, né, mais específicos, como questões mais pontuais da Libras, como cursos de classificadores, cursos para professores bilíngues também, não somente intérprete de Libras. E assim a gente prepara esses profissionais avaliando a proficiência deles. Né? A proficiência é como se fosse aquele certificado do inglês que você está apto para poder trabalhar como um tradutor. Né? Então, a gente oferta esse tipo de exames, né, tanto para professor bilíngue quanto para tradutor e intérprete de Libras. Né? Tanto essas duas áreas podem ser... Alguém se interessa, eu quero trabalhar na Libras. Qual que é o nicho ali? Né? Você pode estar trabalhando quanto professor de Libras, como tradutor e intérprete de Libras, né? Tanto no ensino como na questão da mediação linguística. E a gente oferta em exames de proficiência. A gente vai avaliar o nível de fluência, de conhecimento teórico, prático. Ali, né? Precisa passar por concurso também? Público, não? Olha, a gente tem concurso público, mas não necessariamente. Você tem o processo seletivo simplificado, que é o PCS, né? Você pode estar sim, que se inscrevendo bacana. em edital, que é um contrato mais curto, né? De 1 a 2 anos ali. Mas você pode estar trabalhando nisso, né? Mas a gente, né, aqui no Paraná, a gente exige, né, o edital para trabalhar na área, esse certificado. Então, a gente, todos os casos oferta, né? E não somente o CAS, mas temos também a FENES, que é um órgão filantrópico, né? Que também é a Federação de Educação dos Surdos, né? E que acompanha isso, que também oferta as bancas e cursos, né? Caso vocês tenham interesse, né? E também cursos particulares. E, além disso, a gente tem os cursos, né, de letras libras, né, nas faculdades. A gente tem várias hoje com a lei. De lá para cá cresceu muito, né? Então, tem vários campos assim que você pode estar aprendendo a Libras, se aprofundando no conhecimento da Mas você Libras, falou que a né? defasagem ainda é grande. Sim, Por quê? Bom, a gente tem ainda no Paraná, por exemplo, a gente tem em torno de 470 intérpretes que atuam na rede educacional, né, do Paraná. Né, que a gente está usando No Paraná inteiro, 470. É Isso, pouco, aham. Para 1.600 alunos, que você comentou, mais Isso, ou mas não menos. necessariamente todos precisam de atendimento. Sim. A gente tem os deficientes auditivos que não necessariamente precisam de intérprete ali, né? Apenas uma questão de adaptação de materiais ou de conteúdo ali, né? Ou usa também aquele Usa o aparelho, né? Exatamente. Então, não necessariamente vai precisar do para todos, intérprete, né? Para todos. A gente tem surdos, né, que às vezes dependem do intérprete ali, a gente tem 613 ali, estudantes surdos, né? Então, a gente vai encontrar ainda falta desse profissional, né? Falta de profissionais que atuam também enquanto professores de Libras, né? A gente tem ainda, se a gente for analisar, a gente tem muitas áreas, não somente do Estado, mas áreas do conhecimento que ainda precisam, né, ter acessibilidade. Então, os surdos que saem do Estado, por exemplo, eles vão fazer concurso, vão fazer vestibular. E muitas das vezes eles vão encontrar, às vezes nas universidades federais, eles têm intérprete, mas às vezes não vai ter. E no mercado de trabalho também. Né, tem essa dependência, né, da acessibilidade linguística. Então, é um campo que ainda está em crescimento. Vocês, por que vocês se interessaram por essa área? Como é que nasceu essa paixão na vida de vocês? Aí eu quero que eles falem dele também, a história dele. Começa então, daí vou interpretar aqui. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né, de estar aqui, conhecer vocês. Imagina, a gente que agradece. A gente que agradece. Nosso Coisa conhecimento, maravilhosa. nosso trabalho. E a minha entrada na Libras foi bem cedo. Eu tenho 2 primas que elas são intérpretes já há muito tempo. Antes, eu digo muito tempo assim, porque eu era muito criança, então, né, quando eu comecei a ter noção de vida, daí pra mim já faz bastante tempo. E eu tinha interesse. Então, com 12 anos, 13 anos, eu fiz o curso de Libras, básico. E ali gostei, me interessei, mas eu era muito jovem para querer trabalhar, né? Porque pra gente trabalhar mesmo, né, não tendo formação como intérprete, com essa certificação que o Luiz falou, né, do CAS, precisa ser maior de 18 anos e ter terminado já o ensino médio. E se ela tiver certa fluência e tivesse certificado, ela consegue já atuar, né, no estado, no PSS. Mas então eu era muito criança, então eu não sabia o que eu ia querer da minha vida ainda. Mas legal, aprendi Libras, estava gostando. E tem uma outra coisa que, né, tipo, as pessoas às vezes não sabem, é que eu sou cabeleireiro também. E eu sou do interior, vim morar em Curitiba faz 10 anos. E quando vim morar em Curitiba, eu trabalhei num salão ali na região central. E eu atendia... eu tive a certa ideia de divulgar meu trabalho para a comunidade surda. Porque eu sabia o básico de Libras. Uau! E foi muito engraçado, porque eu postei de manhã para uma amiga surda.
ela divulgou num grupo deles, à tarde já tinha 3 surdos no salão. Uau! Que legal, gente. Então você pensa, né? Tipo, em diversos espaços, assim, a importância de ter uma pessoa que saiba, né? Nem que seja o básico de Nossa, Libras. muito. Né? Com Tipo, certeza. eu na área da beleza, né? Ali no salão de beleza. Mas no médico, às vezes, no banco. E isso são assuntos, assim, muito importantes pra pessoa, né? Sim. Né? Qualquer erro ali pode ser uma fatalidade, né? Sim, Então, nossa, olha só, você tocou num assunto bem sério, hein, Sim. Cadu? então, Um diagnóstico, né, Erika? Imagina Exatamente. você fala uma coisa, a pessoa entende A outra. pessoa tem que levar uma Exatamente. pessoa ali junto para estar interpretando. Geralmente, Sim. quando vai num médico, eu imagino, Uhum. alguém da família. Com Sim. certeza. Em muitos lugares, né, quando é algo público, então tem a lei que nos respalda, né, ali a comunidade surda, e é obrigatório ter um intérprete. Agora, quando é algo privado, né, eles já não fazem tanta questão. Aí eles chamam alguns intérpretes, aí a gente né, mostra o nosso honorário de trabalho, eles acham caro, aí chamam uma pessoa que sabe ali o básico, e beleza, mas não é isso. Isso não é, né, a inclusão de verdade. Uhum. E isso acaba atrapalhando ali no processo do que o pessoa surda, o sujeito surdo está fazendo, né? É. Seja no médico, seja no banco, seja em qualquer lugar. Tem razão. Então, pensei, eu lá divulguei o meu trabalho, de manhã à tarde apareceram 3 surdos. E a partir dali comecei a atender o surdo, toda semana tinha surdo. E eu comecei a voltar de novo no passado, porque por mais que eu fiquei um tempo parado sem me comunicar, eu sabia alguma coisa, lembrava meu sinal, e fui aprendendo, tendo contato diário, e fui adquirindo fluência. E os surdos mesmo que iam lá falavam, você tem jeito para intérprete, por que você não vai trabalhar como intérprete? Aí eu ficava, será que eu vou, será que eu não vou? Aí até que um dia resolvi fazer a primeira banca, não passei. Porque assim, a vida é vida, né? Você claro. tem que tentar. Eu não desanimei, porque né, eu sabia me comunicar bem, mas eu tinha que entender que além disso, além de comunicação, eu preciso saber coisas específicas, né? E fui estudar, fui buscar mais conhecimento na área, depois fiz a segunda banca, aí passei. Aí comecei a trabalhar, e agora estou dividido nesses 2 trabalhos. Que legal. Muito da língua de sinais, como da minha área da beleza também, que já fazem 15 anos que eu atuo, e 7 anos como E você intérprete continua com surdo. os clientes lá ainda? Continuo. Com os surdos. Continuo com os Ah, surdos. que Continuo legal. até hoje. E tem aumentado até as pessoas a procura? Como que é, assim, que você vê também nessa questão do mercado de trabalho? A gente sabe que você é do ramo da beleza ali. Mas como que você vê no mercado de trabalho mesmo, em geral, Ali na sua Cadu? área, para os surdos, você tem lá outros cabeleireiros, manicures que são surdos? É difícil, acho que, Sim, né? bem difícil, bem difícil. Eu conheço um maquiador que é surdo, né? Então, aí né, já acaba chamando outras pessoas surdas pela facilidade da comunicação, mas também uma pessoa que trabalha bem, né, ele não se limita apenas às línguas de sinais, ele consegue oralizar, e aí, então ele consegue atender tanto surdo quanto ouvinte, né? Mas não, nessa área da beleza, aqui em Curitiba não tem ninguém além de mim. E eu sei também que tem um rapaz em São Paulo também, que ele divulgou o mesmo trabalho, foi mais ou menos na época que eu divulguei o meu, que ele era irmão de um surdo. Que também é comum acontecer da pessoa aprender língua de sinais porque tem um surdo na família, Tá. né? Então, e é a única pessoa que eu vi, assim, da área que divulgava, que também teve interesse em divulgar esse serviço. Mas agora, eu já conheço também psicólogo que veio me pedir para poder aprender, para ter um atendimento com surdos também. Então É você importante, dá, tipo, aula né? particular também, Cadu? Na verdade, não Como dá que é? Eles me perguntaram como que eu faço, aí eu tá. indico alguma instituição, né? Tem pela Federal, tem a ANEL, tem o CAS, né? A nossa instituição que a gente trabalha. Então, a gente oferece. E, assim, nem que seja o básico ali para você conseguir, né? No início, começar a atender, já faz uma diferença muito grande na vida do surdo. Porque ele chegar, por exemplo, a primeira vez que eu atendi um surdo, o surdo chegou muito emocionado para mim. Falando, nossa, eu queria conversar com a pessoa, explicar o simples corte que eu quero no meu cabelo, mas o cabeleireiro fazia diferente porque ele não entendia, sabe? Então você vê a diferença que faz. E a importância, né, desse trabalho. Sim. Nossa, é um trabalho muito lindo. importante. Parabéns, é Parabéns. muito Obrigado. importante. Você obrigado. está fazendo a diferença na vida das pessoas. Sim. Você tem uma missão, né? E aí a vida fica mais leve, fica mais gostosa. O trabalho da gente, ele flui, frutifica, não é verdade? Nossa, A muito mais simplicidade, né? Às vezes de uma situação, Sim. como que pode fazer a diferença na vida da pessoa, como essa tua cliente, né? Poxa, se Sim. emocionar e só, eu quero esse tipo, Sim. né? E ninguém E me ela- entende. está comigo até hoje, né? Porque ela já Fidelidade. senta, ela fala ali o que ela quer e não tem nenhuma barreira na comunicação, eu compreendo tudo que ela quer, ela sai feliz, satisfeita e aquilo, sabe? Ai, que Que maravilha. E você, Luiz? Então,
Eu não tenho nenhum familiar também, né? E é normal isso. Às vezes a gente pensa, porque você tem um familiar, você aprendeu. Não, tive interesse em cursos, em pequenos convívios que eu tinha. Então, comecei com pequenos contatos, daí eu tive contato num curso, num convívio que eu tinha. Aí depois me interessei. Eu fiz cursos pagos mesmo, e aí fui tentar o vestibular. Fui tentar o vestibular do Letras Libras, daí eu comecei nesse ramo mesmo. Hoje eu sou professor, né, e atuo também como intérprete de Libras. Mas não é algo que, eu tive um conhecido surdo, um familiar surdo, não. Foi porque eu gostei da área e me apaixonei pela Libras. Foi vocação mesmo. Vocação. Que legal, é o dom, minha gente, é o dom. Coisa Você tem que linda, descobrir aí o seu dom. meninas. De repente você tem esse dom e não sabe, entendeu? É. E aí você precisa começar a se interessar pelo assunto, a descobrir, né? A se informar. Quem sabe aí você será o próximo professor Não, e de até Libras. mesmo, né, Érica, muitas famílias se deparam com uma criança, por exemplo, você não tem ninguém, igual vocês falaram, não tem ninguém na família. Mas, vou ter um filho e meu filho tem deficiência auditiva, Exatamente. né? Lá em casa eu tenho 2 filhos, né? Mas até então, quando descobri que ia ser pai, né, minha esposa também é intérprete. Que legal. Também é legal. intérprete. Então ela. Então a gente Que sempre afinidade, conversava, né? a gente conversava assim. E se a gente tivesse um filho surdo? Opa, a gente já sabe Libras. Aham. Né? A gente já sabe Libras. Então ele já vai ter um respaldo ali. A gente vai tentar fazer ele que aprenda logo a Libras, né? Porque a gente vê muito essa questão, né? De que, vai ter meu filho é surdo, fui diagnosticado surdo, né? O que eu E faço? aí a família demora para aprender, para poder se Exato. comunicar Ou também, às vezes né? não sabe nem como correr atrás, pra quem É, perguntar, pra quem procurar ajuda, né, Luiz? E como fazer então pra essas famílias, por exemplo, né? A gente sabe que muita gente que pode estar nos ouvindo pode estar passando por isso agora, Luiz. A ideia é procurar, né, profissionais que atuam tanto na área de saúde, ali, né, que às vezes vai procurar um fonoaudiólogo, mas também a ideal, que a gente sempre sugere, por ter convívio com surdos e profissionais que estão hoje no doutorado, no pós-doc, né, que são surdos e que sempre falam, né, que a língua deu esse caminho para ele, né? Então a ideia é buscar um profissional também e aprender Libras, né? É uma oportunidade. Então Ai, que legal, gente. aproveite, né? É Parabéns, verdade. parabéns. Gente, maravilhosa a entrevista de vocês. Ficamos muito honradas. sim. E o trabalho é muito lindo, incrível. Obrigado. Parabéns mesmo, parabéns à Secretaria de Estado da Educação, ao governador também, o Ratinho Júnior, né? Que é o nosso líder maior. E venham outras vezes. Aqui as portas vão estar sempre abertas para vocês, né? Obrigado. E o legal é que calhou bem certinho, numa quinta-feira, dia 24 de Né? abril, falar sobre esse tema tão importante. Com certeza eu e a Érica aprendemos demais, como Legal. as pessoas, né, os ouvintes e também os internautas. E eu que tenho estão nos certeza acompanhando. Com certeza. que a gente plantou uma sementinha aí no coração de vocês e quem está nos ouvindo, sem dúvida nenhuma, vai se interessar, vai correr atrás e nós vamos ter aí mais professores e mais intérpretes, porque essa é a nossa função também social como jornalistas. Legal, Com gente, certeza. legal. E pra gente finalizar, já estamos aí, então, encaminhando para o final. Como que as pessoas fazem, então, para ter contato ali com a secretaria? Até essa questão dos cursos, essa questão de edital também, quando abre, né, para novos PSS. Como fazer tudo isso? Bom, vocês podem estar entrando em contato, quem tem interesse, né? A CED, através do portal Dia a Dia Educação, sempre está divulgando editais, né? Que para estar atuando, né? E aí os núcleos colocam os editais para estarem atuando também na área da educação de surdos, tanto para professores de sala de recursos, professores de Libras ou intérpretes de Libras. E para entrar em contato conosco, qualquer dúvida, qualquer tipo de atendimento que eu preciso de tal atendimento, meu filho precisa de tal atendimento, né? Procure a escola, certo? Isso é importante, que a escola entre em contato conosco. Então, somos um braço ali da secretaria que vai estar atendendo, né, tendo contato direto com os núcleos regionais de educação e esses núcleos vão estar entrando em contato com as escolas. Mas podem também nos enviar um e-mail, né, através do CASCuritiba, tudo junto, @escola.pr.gov.br. A gente vai estar aí respondendo algumas dúvidas, atendendo vocês, ou fazer uma visita na SED mesmo, na secretaria, a gente vai ter o maior prazer de recebê-los. Repete o e-mail, por gentileza. Certo. Todo junto. CASCuritiba, @escola.pr.gov.br. E a gente vai estar podendo estar passando outros contatos de outros casos em torno
do Paraná ali, né? O contato dos núcleos também a gente pode estar dando esse suporte. Gente, Legal, muito muito obrigada. Obrigada a você aí obrigada. pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que na próxima quinta-feira, dia 1º de maio, é o Dia do Trabalhador. Então, a gente vai fazer o quê? A gente não vai trabalhar no Dia do Trabalhador, porque a gente já trabalha o ano inteiro. Não é, gente? É que porque como é feriado, aí a gente assim, tem mais dificuldade para conseguir até entrevistados, né? Pessoas que possam vir e participar, porque elas estarão descansando. Então, a semana que vem a gente não vai ter o programa. Aí só na outra quinta-feira aí a gente vai falar. E a gente vai falar de uma pesquisa muito legal que comprova que viajar rejuvenesce, olha só. Os idosinhos que estão indo viajar, eles estão tendo mais saúde, estão tendo mais disposição, estão ficando mais bonitos também, né? Viajar é tão ruim, né, gente? Eita, Constataram o óbvio. Beijo grande, pessoal. Beijo, gente. Obrigada, Luiz. Obrigada, Cadu. Obrigada, Érica, Alexandre, que estiveram com a gente. Também vocês aí que estão nos acompanhando, o Renato, a Regi também. Obrigada, gente, aí por vocês nos acompanharem nesta 1 hora aí falando sobre Libras, maravilhoso. Lembrando que todos vocês podem acompanhar ali Rádio Paraná Oficial no YouTube, vai estar tudo gravadinho, tudo lindo, maravilhoso ali, ó, quer dar uma olhadinha, ver o que tá acontecendo, o que a gente falou, perdeu alguma informação, busca lá na Rádio Paraná Oficial, o programa Fala Paraná, comigo e com a Érica, que vocês vão ficar sabendo de tudo e um pouco mais, além de outros assuntos e outros programas maravilhosos aqui da rádio, viu, gente? Beijo grande no coração, muito obrigada pela companhia. E a gente vai, mas quinta-feira, dia 8, a gente volta. Beijinho!